1,3 trilhão em 10 setores, 2% do PIB global. Isso é uma estratégia ambiciosa em termos de volume de dinheiro. Só para título de comparação, eu me lembro do plano B4.0, apresentado pelo Lester Brown. Era 13% do orçamento militar global, 187 bilhões por ano. Então, você tem 187 bilhões por ano, agora você tem 1,3 trilhões por ano. O que você acha desse cômputo, dessa meta? Quando a gente fala, e aí entrar num tema polêmico, o Brasil tem matriz energética limpa. É verdade, o Brasil tem uma matriz energética muito mais limpa do que qualquer país de renda equivalente à sua, graças a seu potencial hidrelétrico e graças a, cada vez mais, ao uso da bioenergia, do etanol, o biodiesel vai avançar, etc. Isso é muito importante. Mas, mais uma vez, essa matriz energética está sendo usada para quê? No caso do etanol, nós nos acostumamos e nos confortamos com a ideia de que, quando nós transportamos um ser humano num veículo que pesa 2 toneladas, o fato de o combustível que move esse veículo ser um combustível não emissor, parece que nós estamos numa situação sustentável, quando, na verdade, segundo os cálculos do Amory Lovins, do Rocky Mountain Institute, que é o grande especialista americano nesse tema, 98% da energia deste engenho está sendo usada para transportar o próprio engenho. É a coisa mais irracional que nós temos. Se nós não nos inserirmos, como bem assinalou o Paulo, num horizonte estratégico voltado para a transição para uma economia capaz de fazer da valorização sustentável dos ecossistemas o seu principal fator, não de crescimento abstratamente, mas de estímulo à inteligência, de estímulo a uma nova relação entre sociedade e natureza, se nós não formos capazes de inserir o etanol nesse contexto, esses investimentos podem representar um tiro pela culatra. Enquanto no mundo inteiro a intensidade energética da indústria está caindo, em nosso país a intensidade energética da indústria está aumentando. Claro, nós temos conquistas inegáveis. Nós reduzimos significativamente o desmatamento da Amazônia, nós temos o etanol, etc. Mas eu me pergunto se estas conquistas não estão fazendo com que a gente meio que fique acomodado à situação de nós temos matriz energética limpa, então vamos continuar fazendo as coisas do jeito que a gente está fazendo, porque nós não estamos com a faca no pescoço, que nem os indianos e os chineses. Os chineses, 75% da eletricidade na China vem de carvão, 22% vem de hidrelétrica e o restante é só que a China hoje, dos últimos 4 anos, ultrapassou os Estados Unidos em produção de energia eólica, está dobrando sua capacidade de produção de energia eólica há 4 anos, e, mais do que isso, está orientando todo o seu planejamento estratégico nacional para a construção de uma economia poupadora de recursos. Isso pode parecer incrível com o ritmo de crescimento que os chineses têm, mas é exatamente nessa direção que os dirigentes chineses estão apontando. Segundo, uma economia capaz de regenerar os estragos feitos no passado. Enquanto nós estamos reflorestando em torno de 6 milhões de hectares, os chineses estão reflorestando 70 milhões de hectares, e tudo na China é alcançado num prazo anterior ao que se previa. Eles estão falando de agricultura regenerativa, enquanto que nós estamos discutindo o Código Florestal. O que significa isso? Significa que a junção entre inovação e sustentabilidade
Na China, ela está se fazendo. O que me chama a atenção é o contraste entre a consciência que nós temos da urgência de iniciativas voltadas a uma economia regenerativa, a uma economia construtiva do ponto de vista da sociedade e da natureza, o contraste entre esses objetivos e os comportamentos empresariais cotidianos, que são comportamentos de business as usual. Não só empresariais, mas, em grande parte, governamentais. O desafio mais importante, me parece, não tanto esse número, mas saber se as elites empresariais dos países mais importantes do mundo estarão sensibilizadas para as oportunidades representadas pela valorização sustentável dos produtos e dos serviços dos ecossistemas. E, neste sentido, nós estamos a anos-luz do mínimo necessário a ser feito, mesmo que nós tenhamos uma matriz energética mais limpa do que todo mundo. Eu não gosto desses cálculos, como o Ricardo, e pelas mesmas razões, eu não gosto muito desses cálculos, e sequer de cálculos de custos do impacto do aquecimento global, etc. e tal. Dificilmente eles conseguem considerar a dinâmica das coisas. E esse é um ponto muito importante para as empresas, para a sustentabilidade, no caso, financeira das empresas. O que está em jogo aqui é o seguinte: por razões que ficarão crescentemente evidentes, a cada furacão, a cada inundação, a cada quebra de safras de arroz na Austrália e mais disso, daquilo, etc., as coisas terão que mudar. Cada vez que você demora um pouco mais para mudar, implica que o ritmo, a taxa de aceleração da mudança terá que ser maior ali na frente. Se o mundo resolve não vai aquecer mais de 2 graus centígrados, há um acordo e põe preço nisso. As empresas de petróleo que perceberam que deveriam se transformar em empresas de energia ganharão muito. As empresas de petróleo que estão imobilizadas em petróleo offshore do Alasca e areias betuminosas do Canadá perderão demais, deixarão de existir. E o exemplo é válido em geral. O ritmo de inovação tecnológica no setor empresarial no mundo para resolver esses problemas, aqui o Ricardo também colocou, é ínfimo, é ridículo, é espantoso como a inovação tecnológica está se mexendo de maneira lentíssima. A gente pode achar que não, que está lá eólica, solar. Solar é todo mundo fazendo a mesma coisa, mudando ali uns materiais. Eólica é bota a placa um pouquinho mais, não sei o quê. É inacreditável como, frente à mais acelerada transformação tecnológica da história econômica, o ritmo atual, mesmo na fronteira, que é essa aqui, somos nós, é lento, lento. Por quê? Por que ele é lento assim? Porque não tem o sinal. O sinal é preço. Aqui é o Instituto Ethos e eu sou um militante político, ecologista, ambientalista. Minha vida foi assim, senão minha mãe puxa a minha orelha. Mas o que resolve é preço. Vivemos numa economia de mercado, estamos numa economia capitalista, isto não mudará antes do planeta ferver, então é nesse contexto que as coisas têm que ser modificadas, e o sinal dos preços não é dado. Há enormes dificuldades para esse sinal. Quais são os limites que estão sendo superados? Qual é a nossa decisão a respeito de como vamos enfrentar esses limites, pegando o mais importante, de longe, de todos os casos, que é, sim, a mudança climática, o aquecimento global e a transição para a economia de baixo teor de carbono. É o muito mais importante que todo o resto, porque é a principal fonte da crise ambiental, das outras dimensões da crise ambiental, da crise de biodiversidade, da desertificação, da falta de água doce, etc. E tal. Então, transição para a economia de baixo teor de carbono não é um termo superado por economia verde, não. Economia verde apenas é mais ampla e tem em economia de baixo teor de carbono o seu coração, o seu cerne, a sua essência. Então, nós precisamos saber, primeiro, o planeta está esquentando, quanto, como é que vai ser, etc. Tal. Segundo, qual é a nossa decisão? É não esquentar mais de 2 graus, é não mais esquentar mais de 3 graus, é deixar rolar para 5, 6 graus. Tomada essa decisão, isso tem que se transformar em preço. Pode ser de uma maneira inteligente,
um imposto global, qualquer coisa desse tipo, pode ser de uma maneira idiota, que é a que nós, economistas, eu trabalho no protocolo de Kyoto, etc., estamos fazendo, porque assim é a vida. Uma meta para lá, uma meta para cá, um país tem uma meta grande, um país tem uma meta pequena, isso é assimétrico, ineficiente, complicado, burocrático, mas é preço. Na hora que botou preço, as coisas começarão a girar mais rapidamente. Somos capazes de botar preço? A humanidade é capaz de botar preço? Tudo que vocês estão fazendo de extraordinariamente meritório é feito com essa sinalização vaga sobre os preços. Por isso a inovação tecnológica é tão lenta. Somos capazes de botar preço? Temos coragem de botar preço? Porque haverá quem ganhe e haverá quem perde. Inovação tecnológica é igual à evolução darwiniana. Esqueça aquela escadinha, o sujeito curvado que vai ficando em pé e surge o Homo sapiens. Não é assim na biologia, é um arbusto, são milhões de tentativas, das quais sobrevivem as mais eficazes. Não é assim também na economia, não é eu descobri a nova tecnologia, não, todo mundo vai apostar em tudo quanto é direção e uns poucos serão vitoriosos. Os outros não serão e vão correr naquela direção. Temos coragem de botar preço e arriscar de verdade? E a grande questão, para terminar, existe alguma governança global capaz de botar preço na economia global? Não, não existe. E os senhores que estão na vanguarda desse movimento, no mundo, a resposta para a questão desses cálculos não é de se é mais ou menos dinheiro. A resposta está no coração, na coragem. Temos coragem de botar preço e de fazer política para que na Rio+20 e nas outras coisas haja uma governança global capaz de colocar preço para que a economia de mercado se mova. Essa é a nossa grande questão.